e eu sou um agente que vou buscar tecnologia o tempo todo, e muitas pessoas ainda não sabem, por exemplo, eu tive fábrica na China. Olha que Então legal. eu tive fábrica na China de 2010 a 2012. 180 funcionários. Por quê? Porque quando a gente chegou na China em 2008, que a tecnologia estava muito no início do LED ainda, já existia ele aí uns 4 ou 5 anos, mas ele ainda estava muito embrião, estava crescendo. Eles não conseguiam fabricar o produto da forma às vezes que a gente precisava. Aproveitando, eu te chamei ali um pouquinho para você quer, claramente, eu vou te apresentar como o Léo da Pleno, mas também tem uma pergunta, você quer que eu também faça uma missão em relação à sua carreira política? Como que você, posso fazer? Não me incomodo que você fala que eu saí pra política, não vejo problema nenhum. É a mesma coisa, você vai perguntar, Léo, por que você não saiu pra política hoje? É super simples, a gente não saiu pra política, a gente entende o seguinte, dentro da política, quando você pensa na política, a política já funciona num sistema, tá ok? Ou você entende como funciona o sistema e você não deixa ele usar vocês, ou eles acabam usando vocês na política, deu pra entender? Então, por exemplo, quando a gente saiu como candidato, a primeira coisa que eu fui entender, você vira um candidato e o seu nome vira um CNPJ. Então, quer dizer, desconfigura o Leonardo de Assis Ferreira. O Leonardo de Assis Ferreira pode até sair como Leonardo de Assis Ferreira com o CNPJ dizendo que é Leonardo de Assis Ferreira. Ou o Leonardo pode criar um nome fantasia que nem eu tinha. O Léo Pleno. Então eu peguei o Léo Pleno, cadastra-se um CNPJ. Quando você vira um CNPJ, existe o dinheiro dos fundos partidários, que eles caem na conta dos partidos. E depois os partidos têm que distribuir para os seus candidatos. O correto seria dividir até por igual. Pensa como se fosse alguma coisa assim. Acaba não sendo dividido o dinheiro por igual. Né? Acaba não sendo dividido por igual. O CNPJ, então, todo mundo que quer contribuir, porque a gente via lá nas feiras, Léo Pleno, né? Exato. Né? Nas faixas, Exato. a gente via muito isso. A sua campanha foi bem forte na nossa área, nosso segmento. O que a gente entendeu que aconteceu muito na pandemia? O setor de eventos, quando ele parou, estava todo mundo numa única panela, dentro da área de turismo. E isso prejudicou todos nós, porque as feiras, se todo mundo entendesse o quanto ela é feita séria, nunca tinha parado o B2B no mundo. Verdade. O B2B no mundo teria continuado, porque a gente é o que teria melhor condições de fazer os exames, de fazer os testes, de fazer tudo o que precisava, muito mais do que um shopping, muito mais do que qualquer loja, muito mais do que uma loja de rua. Por quê? A gente tinha total controle sobre isso. Sim. E a gente conseguiria mostrar de verdade o que estaria acontecendo. E os negócios não tinham parado, as empresas continuariam vendendo, Quanta empresa quebrou, os né? negócios continuariam andando. Porque eu estou saindo um pouco das empresas pequenas e estou falando já na linha industrial. Porque todo mundo que a gente vai para o mundo de feira é uma linha industrial, eles são muito grandes. São essas muito empresas. grandes. Então, quer dizer, eles não poderiam ter parado o negócio entre eles. Quando você para esse negócio e você vai tentar fazer depois o mercado inteiro reaquecer, aí já foi funcionário mandar embora de monte. Quanto tempo leva uma indústria para voltar depois que ela parou sua linha de produção? Porque a indústria não vende hoje, diferente da gente que monta estande cada vez mais em cima da hora por algum erro Cada logístico. vez mais em cima da hora, isso Porque é a verdade. gente brinca assim, a feira tá planejada um ano antes. O que acontece com a feira? A feira todo mundo sabe que ela vai acontecer um ano antes. Quer dizer, a Beauty Fair acaba esse ano e a gente já sabe que vai ter Beauty Fair do ano que vem. Por que o projeto já não está sendo desenhado? Por que a montadora já não está sendo definida? Por que as coisas já não estão definidas? Então, quer dizer... Porque o volume também... Você não acha que é muito em relação ao volume? Porque é tanto uma feira atrás da outra... E você sempre está vendo as mesmas empresas no mercado nas mesmas feiras. Então, você acha que mesmo colocando... Não sei, mesmo colocando mais gente para trabalhar, acaba que o cliente fica muito na dúvida. E o senso da urgência, a gente estava falando isso também lá na quinta-feira, o senso da urgência que parece que o cliente tem de fazer as modificações em cima da hora. Então, às vezes tem aquele stand que está pronto já, sei lá, 6 meses antes da feira, mas chega perto, parece que o brasileiro tem esse senso de urgência de modificar, de fazer diferente. Sei, é o que eu sinto. Eu vendo como o meu lado montadora. Assim, Teria que sabe? ter um prazo antes, Mas não adianta. um bom prazo antes Se você coloca da prazo, aí você perde o cliente, porque você, então tá, você não vai fazer, tem outro que faz. Não, mas se fica pré-estipulado, digamos, é uma norma, por exemplo, você 3 meses antes da feira abrir, tem que estar tudo, com tudo pronto e organizado. Eu acho que É o que mais ou menos algum momento o Leo está falando. nós vamos aprender a vender melhor. Então eu entendo que assim,
o dinheiro é único, certo? Sim. Então esse cliente tem um dinheiro único e vai gastar geral numa feira. Todo mundo que chega na frente leva o dinheiro embora. Então, goste ou não, o pavilhão de exposição precisa já vender para o promotor da feira, senão diz que não vai ter espaço para o ano que vem. Então, o promotor da feira já compra aquele espaço do pavilhão e fala, não, já garantiu o espaço para o ano que vem. Sem saber sequer se vai vender depois todos os stands de novo. Exatamente. Logo em seguida, os grandes stands por marca em si já compram o seu espaço sem sequer pensar que tem que começar a planejar tudo isso antes e quanto poderia planejar melhor. E aí vem. Quem vem à frente tomando vem chegando. Daí chega uma agência, daí chega uma mídia, daí chega uma propaganda, daí chega uma montadora e vai estourar lá no final em todo mundo ainda, que seria equipamentos eletrônicos. Quanto é importante ou não é importante equipamento eletrônico? A Pleno entra mais na fase final? A Pleno hoje... Me conta um pouquinho da Pleno. Pelo tamanho que ela se tornou dentro de mercado hoje, tá? Então a gente está há 29 anos no mercado. Hoje a gente consegue nascer com cliente, às vezes, até um ano antes. Então vamos supor, dependendo da promotora da feira que nos contrata, ela começa a planejar coisas um ano antes com a gente. Então hoje a gente faz aberturas de feiras, faz entradas de feira, então hoje a gente tem projetos completos para fazer a feira se tornar imersiva, que a gente fala. Imersiva e sustentável, né? Porque hoje eu escuto muito... Por que eu falo muito isso? E escuto também. Por que você, em vez de ter uma comunicação fixa, se você pode mudar essa comunicação usando um painel? Eu vendo muito painel. Sim. Porque eu gosto muito dessa ideia. Porque hoje você pode comunicar uma coisa, daqui a pouco outra, do que ter só uma lona ali presa numa parede, entendeu? É que assim, os painéis de LEDs são totalmente sustentáveis, duram em torno de 10 anos, você ainda consegue depois passar esse produto para frente até para usar em outro lugar, eles ficariam aí no mercado em torno de 15, 20 anos. E depois, a Pleno ainda tem uma ideia que toda vez que o material estraga ou quebra, porque em montagem é normal isso acontecer, nós temos parceria hoje com uma empresa de robótica dentro da comunidade na Brasilândia, onde vão para as crianças pegarem os eletrônicos e transformarem em robô. Olha que legal. Então, quer dizer, essa empresa a gente conheceu, na verdade, na pandemia, junto com o evento que estava acontecendo do Expo Favelas, e eles estavam expondo lá. Daí nós fizemos uma parceria, entendemos que valia a pena essa parceria junto com eles, e hoje os nossos eletrônicos são todos descartados para crianças da comunidade que vão montar robô. Então, quer dizer, isso se torna muito sustentável, se torna uma outra brincadeira. E as crianças passam a mexer com um produto eletrônico. E se interessam pelo assunto também, né? Acabam se interessando pela parte tecnológica também, Exato, né? a ideia... Você pode pegar... Corre o risco de você absorver essa criançada, né? Exato. A ideia é levar a tecnologia para essa criançada. Pronto, antes deles verem a tecnologia, por mais que eles vejam um painel de LED lá, às vezes aceso, passando um vídeo, que pro cliente não pode nunca faltar um pixel, mas para as crianças tá lá faltando pixel, tá quebrado, não dá para usar na feira, mas para eles tá aceso, é tão lindo para essas crianças da comunidade que eles nunca viram isso, que para eles é fantástico. Você monta um painel desse, no conhecimento de criação de cabeça para ir para frente, né? Com um certo profissionalismo. Uma escola plena, né? Já tá até pensando nas pessoas, nessas crianças que, por que não, como você falou, delas se interessarem até por esse mundo, né? Que cada vez mais está conectado com o core business da Pleno, né? Que é tecnologia, né? Eu inclusive visitei lá o espaço do Léo. Gente, incrível. Tanta coisa que eu vi na Euroshop e que eu falei, nossa, você vai demorar um tempão para chegar no Brasil, e eu vi lá na Pleno. Já tá aqui. Hoje, para você ter uma noção, estar, né? Como agente da Pleno, e eu sou um agente que vou buscar tecnologia o tempo todo, e muitas pessoas ainda não sabem, por exemplo, eu tive fábrica na China. Olha que então legal. Eu tive fábrica na China de 2010 a 2012. 180 funcionários. Por quê? Porque quando a gente chegou na China em 2008, que a tecnologia estava muito no início do LED ainda, já existia ele aí uns 4 ou 5 anos, mas ele ainda estava muito embrião, estava crescendo. Eles não conseguiam fabricar o produto da forma, às vezes, que a gente precisava. Então, dentro da tecnologia do LED, às vezes o cara acha que é só o painel aceso. Eu brinco que tem taxa de resposta, tem taxa de refresh, tem esse drive, tem tamanho de lâmpada, tem qualidade, tem muita coisa que envolve na tecnologia. Como eles não conseguiam produzir um produto ainda 100% aqui embaixo, porque alguns termos técnicos aí. Depois pode entrar, porque no final...
Aí a gente preferiu ter uma fábrica de 2010 a 2012 para garantir o que a gente queria. E daí a gente aprendeu demais sobre o painel. Entendemos também sobre aprender como a China lida com o liberal. Quer dizer, você pega a China hoje, tem mais de 2.000 fábricas de LED, então não valia mais a pena ter uma fábrica só para fabricar o produto para a gente. Teria que vender para o Brasil inteiro. A família não quis ir embora minha, preferi ficar pelo Brasil, desisti da fábrica, fiz negócio junto dentro da própria China, mas a gente desenvolve os produtos. Então, quer dizer, a Pleno é uma empresa, quando você vai falar de painel flexível, que hoje a gente está começando a ver a febre, a gente já usa painel flexível há mais ou menos 12 anos. Uau! Há 12 anos. Painel de canto vivo, a gente já tem ele há mais de 7, 8 anos. Caramba. Piso de LED, até hoje a gente afirma para todo mundo, piso de LED, para uso realmente, que é o piso de LED, só a Pleno tem, ninguém tem. Ah, é eu um vi piso lá que que você aguenta mandou 2 toneladas. Além de ter a tecnologia touch, que nenhuma outra empresa você vai achar no Brasil. Touch no piso? Touch, ele é touch. É verdade. Aquele que Tem, tava tem, lá Exato, do Rock in Rio, né? Exato. E tanto é que o Rock in Rio tava brincando que vai usar pro Rock in Rio para um jogo de ativação, onde as pessoas vão estar brincando de pisar no piso para que passe um jogo no painel frontal na Vai ter frente. matéria de você no Rock in Rio? Se vai ter Material. muito material. Muito. A gente tem muito material. A gente atende Rock in Aí, Rio ó, já vai desde o tem início. que fazer os Fazemos vídeos. bastante. Fazemos bastante Rock in Rio. Vamos estar com LED transparente, que é o que a gente entende hoje, que é o que mais tem que ser usado dentro do Rock in Rio, porque os LEDs todos fechados, o que eles viram? Uma caravela. O vento bate, levanta o LED e você corre o risco de tombar tudo. O LED transparente que a gente trouxe, É mais indoor. ele passa o vento no meio disso, não vira caravela, é apropriado, é muito mais leve. É muito mais leve. Ele vai economizar no custo do stand, na construção, porque daí não precisa de tanto contrapeso para poder montar o contrapeso. E não precisa de peso para segurar a estrutura no alto. Ele pesa 1/3 hoje. Vamos do ver peso isso dos lá painéis. no Rock in Rio. Vamos pegar Vai- essa vai- matéria vai falar do lá. Rock in Rio. Pessoal, grave, hein? Não, e o Rock in Rio inova sempre, né? Lollapalooza, Rock in Rio, esse tipo de festival só traz coisa de ponta, né? Olha só, eu não tinha essa noção de que esses painéis transparentes era por conta disso, mas faz toda... Achei lindo, né? Porque a gente vê o visual. Mas o importante que é entender. Inclusive, stands muito altos também, quando eu trabalho a mezanino, faz sentido também ter esses stands transparentes ou não, nada a ver? Qual que é a sensação do LED transparente que a gente trouxe para uso até dentro de feira daí que a gente entende? Aham. O cliente que está dentro do stand, ele às vezes precisa enxergar o que está lá fora. Sem contar que você que constrói stand sabe que você precisa ter uma certa transparência, um certo recuo para poder dar visualizar de um stand para o outro. Claro, visibilidade. Como ele tem 50% de transparência, ele pode ser usado 50%. ele pode ser usado em qualquer ponta de quina de stand, porque você não vai estar tirando a transparência do Sim. seu outro cliente que estaria atrás de um stand de concorrência. Assim o cliente consegue de dentro do stand enxergar tudo que está acontecendo lá fora e quem está lá fora consegue assistir o vídeo do cliente que está passando. Dependendo do vídeo, o cliente não consegue enxergar o que está dentro do stand. Dependendo do vídeo, que é o uso que a gente brinca de cores mais pro preto, porque o que é no LED? A ausência de luz. A ausência de luz num LED transparente, você abre os 50% de transparência. Então, toda vez que o vídeo está no escuro, você enxerga dentro do stand maior. Toda vez que o vídeo está muito vivo, num vermelho aceso, num verde aceso ou num branco aceso, você apaga dentro do stand e ninguém enxerga dentro do stand. Olha só. Então, ainda dependendo do uso do vídeo, tem momentos que você consegue deixar o seu stand sem ninguém visualizar lá dentro. Sem ninguém... Olha só. Tem esse Não, conhecimento. é muito interessante. E é lindo. Agora, você sabe que o canal Feira Stands, a gente está falando muito de LED, claro, é tudo que você entende, que você faz, né? Todo mundo conhece o Léo da Pleno, né, pai? Todo Opa. mundo. Mas o Feira Stands, assim, nosso canal é especificamente para poder falar mais de histórias. Então, a gente queria entender um pouquinho, né, pai? Da história do Léo. Como que o Léo começou? Entrou, pum, foi montando... Tirar a pergunta da minha boca, mas tudo bem, vai. Tirou a pergunta, Savão? Tira. Vou deixar você fazer. Então vai, Faz a faça, pergunta por favor. de maneira diferente. Primeiramente, apresenta o Léo pra Leon. gente, pai. Conta pra mim. Não vou apresentar porque todo mundo já conhece. Não, Como mas que eu vou pra quem apresentar não o Léo? conhece, quando você conheceu o Léo, por exemplo, há quanto tempo você conhece ele? Poucas feiras, muitos anos, poucos anos? Bastante tempo. É a Antes, melhor depois da resposta. política? Eu não tô aqui para responder. Eu brinco Deixa que na perguntar. política eu acho que talvez o meu nome ficou mais forte.
Ficou. Porque daí a gente tinha que fazer voltar o setor de eventos e o Grupo Pleno, de um certo modo, foi o que mais participou ativamente para a volta dos eventos. Então a gente precisava fazer os eventos testes. O primeiro que foi feito no São Paulo Expo, uma tentativa do próprio setor de eventos antes de estar com o governo. A gente estava lá e patrocinamos toda a parte. E o segundo que foi feito em Santos, com todos os eventos em teste, a gente estava lá de novo patrocinando todo o evento para que a gente conseguisse fazer essa retomada. Eu acho que foi aonde teve a ascensão, talvez, de um olhar para o Grupo Pleno diferente. Aí eu acho que é onde a gente se aproxima mais, né, Anderson? Sim. Porque no final nós estávamos brigando todos nós por esse retorno. Não, estava ansioso, né? Ou seja, a mudança de um pré-pandemia e pós-pandemia são, parece, guerra e pós-guerra, digamos assim, né? Porque todas as empresas tiveram sua explosão, digamos assim, né? Acho que teu setor ficou... Parece que 2 anos que ficou a pandemia, ficou reprimido demais. Parece que tivessem sido 10 anos de ter ficado parado o setor de evento. Porque eu, inclusive, estou pensando que 2025 vai ter eventos, mas o que teve em 2023 e 2024 foi mais ou menos para acalmar um pouco o que não houve. Eu posso fazer... O que você está achando? Eu vou fazer uma conta quando chegou a pandemia. Primeiro pensando em pandemia. Quando a pandemia chegou em novembro de 2019, nós já estávamos sabendo que estava acontecendo algo na China, porque é a época que eu sempre ponho o pé na China. Eu ponho o pé na China em novembro, depois normalmente volto em fevereiro. Em novembro eu já não pude ir para a China. Aí eu tive justamente na feira Euroshop em 2020, que estava acontecendo lá na Espanha. E daí a gente já entendeu, na Espanha não, ela acontecia na Alemanha. Düsseldorf. Né? Exato. E daí quando a gente chegou lá, a gente entendeu que foi a última feira que teve, e daí já fechou lá em fevereiro. Quando eu voltei pra cá, eu já avisei minha equipe, pode botar álcool e gel e um monte de coisa, porque a gente vai parar. E a equipe falou, não, isso não existe, não tem como. Isso quando? Isso já, nós estamos falando de fevereiro de 2020. Eu já estava falando que a gente ia parar. Deu março, na feira intermodal, na montagem. Eu lembro. Todos nós fechamos. 15 dias depois... Eu já estava numa conta financeira de dentro da empresa que a gente tinha 350 colaboradores, eu fazendo a conta que o melhor para todos os funcionários não era o que o governo estava oferecendo. Era melhor uma rescisão. Porque eles iam buscar os 6 meses de seguro-desemprego, eles iam pegar todo o dinheiro de rescisão, férias acumulado, um monte de coisa, e eles conseguiriam se manter 7 meses sem trabalhar. E se eles ainda economizassem 30% do salário, levaria para 10 meses. A gente pega só um grupo novo que tinha acabado de entrar em janeiro e fevereiro, porque a gente sempre contrata muita gente, e essas pessoas a gente segura 6 meses para poder dar o tempo do seguro-desemprego, que era em torno aproximadamente de 30 pessoas que tinham acabado de entrar. Então o grupo ficou sabendo que a gente ia fazer isso. Mas a gente já falava que a pandemia não ia durar menos de 1 ano. Porque só pela conta do que tinha começado na China e pelo que tinha chegado na gente, já tinha 6 meses Já andando. tinha 6 meses. Então a gente já entendeu que tinha mais 6 para andar para frente. Olha que visão. Então hein? A gente já olhou e falou assim, ó, não vai durar menos de 1 ano. Você tinha que estar na política nessa época, que você já ia ajudar o Bolsonaro a entender, mas olha só. Já não ia durar menos de 1 ano. Já não de ia, maneira que todo nenhuma, mundo ficou só falando, pelo que vinha né? acontecendo de fora. Aí você vê pelo que a Itália tinha passado, depois pelo que os outros estavam passando, quer dizer, eles arrastaram até maio, quer dizer, se a gente fosse pegar, você falava, pô, isso aqui durou 9 meses, joga 9 e a gente pra frente. Você está dizendo que não precisava ter se estendido tanto a pandemia aqui? Não. Porque aqui foi 1 ano e pouco, não é? Não tinha como não se estender aqui. Então... Aqui era automaticamente, tanto é que eu fiz a conta para a pandemia 2 anos. E vou mostrar para você que deu 2 anos certinho. Por mais que a gente voltou brigando para a retomada, você vai lembrar bem disso, Andrés. A nossa porta só abriu em março de 2022, onde a gente não fechou mais. A gente funcionou em 2021, um evento aconteceu, fecha de novo. Não sei o que aconteceu, fecha de novo. O setor de eventos só voltou a funcionar de verdade em março de 2022. Aí a gente abriu a porta de vez e foi embora. Tanto é que o nosso evento de retomada foi feito em outubro, se eu não me engano, se eu não tiver errado a data aqui, de 2021, junto com a Prefeitura de São Paulo em Santos. Aí aconteceu uma coisinha, deu, outra coisinha deu, e em março daí nós não fechamos mais, daí foi embora.
Então, se a gente pensar que a gente parou em março de 2020, voltamos em março de 2022, para o setor de eventos, foi 2 anos claro de impacto. Aí vou para aquela resposta sua. 2022 mais suave, né? Ou seja, não foi aquele estouro de eventos, né? Não, 2022, na hora que abriu a porta de 2022, foi... Aí foi que todo mundo Foi um Deus nos saiu acuda. batendo no Tanto outro. é que juntaram o hospitalar com a outra feira que não podia, montou uma em cima da outra. APAS hospitalar, né? A APAS foi em maio, né? Hospitalar. Não, hospitalar também juntou APAS hospitalar. Juntou APAS foi as duas hospitalar. feiras juntas. Que foi aquela loucura. Eu lembro que, assim, Nossa, a gente foi já loucura. tava com problema de volta, Já. de retomada. Muita gente já que não tinha puseram as desistido. 2 maiores feiras junto para acontecer, porque tinha que acontecer, porque o setor de eventos tinha um problema. Qual é o problema do setor de eventos? Como ele vende um ano antes de tudo que ele Falta faz, uma pessoa. o que ele vendeu em 2019 já estava vendido para 2020. Quer dizer, as Exato. feiras iam acontecer. Os caras tiveram que reprimir feira e sair soltando feira. Então soltaram tudo em 2022, que é a resposta que vocês falam assim, Léo, você está sentindo que a gente vai ter uma normalização? E todo mundo já deve estar sentindo agora, tá? Quem falar que não está sentindo, talvez eu esteja enganado. Não sei se vai ter mais feiras em 2025 que o que teve esse ano. Não, eu acho que assim, não. Pode ver que a gente já está entrando agora para mês de setembro, que nós estamos aqui, de 2024, né? E nós estamos sentindo assim, não tem mais o mesmo volume. Você já Então, está isso que eu tô sentindo começar a dizendo. diminuir. 2025 nós vamos entrar para normalização, que foi a Exatamente. conta que eu tinha feito. Assim, em 2025 a gente chega na normalização, porque a gente vai ter evento represado para acontecer, porque a gente tem no IMPA e no Parque, isso Bem os acontece. eventos trimestrianuais. Aí o que aconteceu? Aconteceu o nosso 2022, já aconteceu o nosso 2023, estamos fechando 2024 represado de um para o outro, e 25 a gente entra para uma normalidade. Esse mês de setembro tem 50 e tantas feiras. Agosto teve 50 e tantas feiras. No âmbito das grandes feiras, dos grandes centros, não estou falando de Brasil. Se fosse Brasil, você coloca outras regiões do país, está tendo eventos, mas não como as regiões sul, sudeste, centro-oeste, nem muita centro-oeste. feira, né? Estou falando de São Paulo, Rio, e uma outra feira fora de São Paulo. 50 eventos em setembro e 60 e tantos em agosto. Sim, É muito evento. é muita coisa. O Brasil acontecendo no tempo. comporta. Mas aqui está uma pergunta paralela. Está entrando o ANB agora. Como que você vê essa... Ou seja, qual é o teu pronóstico de geográfico dentro dos pavilhões? Eu acredito Justamente assim, aí. o Brasil ainda comporta mais evento do que a gente tem. O que a gente ainda não está pronto? Quando eu vejo lá fora, que eu viajo muito, a recepção de tanto eventos internacionais acontecendo. Então a gente perdeu muitos eventos internacionais lá para fora. Então a gente temos muito mais eventos locais acontecendo hoje do que eventos internacionais. Isso por causa do nosso problema de locomoção, né? Por mais que a gente fale que o AMB é perto do metrô, ele está longe. Quando você vai lá para fora, você dentro. pega o Frankfurt, você desce dentro do pavilhão. Isso acontece em Frankfurt, isso acontece na Espanha, isso acontece na China. O metrô para dentro. Né? Então, quer dizer, hoje a gente nem vai Tipo o que conseguir ter acontece com- pavilhões. Expominas. Expominas tem o Palmeiras tem o metrô do metrô lado. dentro. Não, O metrô- dentro. Você tem a, O desce metrô dentro. desce do lado hoje do Expo Minas? Dentro. Você Sim, já há algum tempo. Isso é uma vantagem. É uma vantagem, é. Sensacional. E por que ele não leva tanto eventos para lá? Por quê? Aí talvez não tenha tanta por rede hoteleira que nem tem em São Paulo. Exatamente. Bom, Mas imagina chegar dentro do AMB. exatamente. Mas imagina chegar dentro do AMB, o metrô ia ser espetacular. Então hoje, quando eu vejo esses monotrilhos sendo montados, eu brinco assim, será que a gente não deveria ter um desvio do monotrilho Para temporariamente, para para quando tem levar feira. pro pavilhão? Porque isso traria outros tipos de eventos para nós. Mas eu acho hoje que o pavilhão do AMB, ele ficou lindíssimo. A gente já fez eventos lá agora. Aham. Quer dizer, tem coisas, melhorias acontecendo ainda, Sempre que a tem. gente entende que a GL está entregando e precisa terminar de entregar, mas não tenho dúvida que amanhã, o ano que vem, ele vai ser um grande centro, Sim. né? E levando muito eventos de volta para lá novamente, porque eles levaram, de um certo modo, para o São Paulo Expo e volta para lá. Agora, os nossos grandes problemas que a gente vê que acontece no Brasil, as saídas das feiras. Nossa. No AMB já tá. Ou as chegadas das feiras. É. A gente precisa se preocupar muito com Precisa, isso hoje. Sabe por precisa, quê? Léo. Porque ele leva uma experiência
ruim para aquele horas e cliente horas. que está chegando ali na feira. Quer dizer, tem gente que daqui a pouco não quer ir para o pavilhão. Exatamente. Porque você vai chegar, você leva 1h30. Quer dizer, você leva 15 minutos, 20 para chegar na porta do pavilhão e depois leva 40 para conseguir entrar. Tranquilo. Já tem muita gente que... Não, eu não vou pra feira. Esse ano eu não vou porque... Porque é loucura, né? Imagina APAS. APAS, o pessoal fica 3 horas, às vezes, na fila para poder pagar, para poder ir embora. É uma loucura. E a gente precisa tomar esse cuidado. Eu acho que a gente aqui, que trabalhamos com feiras, precisamos olhar para toda essa parte de locomoção. Principalmente, eu acho que mais do que a gente que é do setor de eventos, precisamos olhar para a parte do governo, o governo dizer assim, quanto isso traz de dinheiro para dentro do estado de São Paulo e o quanto nós estamos errando dentro dessa parte de locomoção para que os clientes entram e saiam desses eventos. Então, eu acho que esse é um cuidado hoje é uma ideia principal. Então, quer dizer, por que você não vai trazer um evento então internacional tão grande para cá? Falta de locomoção até para os próprios veículos entrar e sair dos eventos. Eu acho que esse, inclusive, é um dos pontos principais, né? Porque rede hoteleira, São Paulo tem pra caramba, gastronômica, São Paulo, né? Sim. Eu acho que esse é um problema que, ó, fica a dica pros Tem alguém que tá promotores. falando- Olha, Léo, tá vendo? Pensando nisso, tá certíssimo. Tem alguém que está dando ideias de bolsões, de teleféricos, aí, mas isso fica para outro assunto aí. Mas tem umas ideias aí vindo que são interessantes, né? Quem sabe, quem sabe. Ô, Léo, mas eu te fiz uma pergunta agora há pouco e assim, que vai acontecendo, a gente vai falando de um Sim. assunto e do outro. Mas a gente queria entender um pouquinho. Eu queria, não sei se até onde meu pai conhece a tua história, mas há quanto tempo você tá nas feiras? Como você Não começou conheço a nas história feiras? toda do Então eu quero, Leão. vamos sei que é uma conhecer história agora. forte. Eu vou voltar um pouco rápido pra gente não voltar lá do zero na minha história, porque a minha história se resume assim, né? Sou criado em creche, conhecido como 60 filhos de vó Carmen, então quer dizer, não tenho pai, eu não tenho mãe, aprendi a chamar minha família de pai e mãe e tudo, mas eu entro pro setor de eventos por causa do irmão coreano criado comigo nessa creche, que eles trabalhavam legal. com gravação de congressos médicos, onde acontecia Hotel Maxud Plaza, Mufahed, Hotéis Transaméricas, que os eventos antes eram muito normal, não tinham pavilhões de exposições, o que a gente Exatamente. tinha eram os hotéis. Hotéis, os grandes hotéis. E os exatamente. estandes que eram todos montados eram muito mais estandes padrões. Pequenos, exatamente. Então eram coisas muito menores. Eu chego para o setor de eventos com 17, ou 16 para 17, ou 17 para 18, eu não me lembro direito, tá bom? Nessa faixa. Mas eu entro para ser office boy. Não era E daí tem a oportunidade lá que eles davam um curso de cinegrafista à noite. Então eu fui fotógrafo, viu, Anderson? assim. Olha, o Léo já foi Léo concorrente. precisa- Mexer com máquina Já foi fotográfica, concorrente. trabalhar na época de VHS, Super VHS. Nossa, mãe. E daí a gente tinha 5 funcionários. Quando eu saio dessa empresa, saio com 40, 50 funcionários, porque eu já havia formado para a profissão de cinegrafista e aprender. Então, quer dizer, eu faço o curso de noite e chegava sempre às 7 da manhã, porque eu tinha que entrar às 9 como office boy, mas eu chegava às 7, que é a hora que as pessoas saíam para ir fazer gravação no Hospital das Clínicas ou nessas coisas. E sempre faltava gente. Olha Por incrível só. que pareça, a gente brinca que o profissional não falta de hoje, o profissional falta desde sempre. É verdade. E a responsabilidade do profissional, às vezes, é o que mais mata. Então eu chegava às 7 para ser... Pra aproveitar a Profissional oportunidade. também, vamos já claramente que o profissional Não, quando a que gente tá falta. falando é o profissional. É, porque Nós hoje a não pessoa, estamos falando de pessoa às falta vezes se pessoas acha para trabalhar. profissional e não é, então Tá, o profissional que exato. falta. Há duas coisas bem diferentes. Aí eu chegava às 7 da manhã, mas eu ia entrar às 9. Como faltava gente, o que acontecia? Pegava eu e levava eu para ser o cinegrafista. Olha que eu tava que fazendo o demais. curso, então eu aproveitava aquela oportunidade para filmar. Quando eu fazia o meu serviço, eu procurava fazer o meu serviço o melhor possível, eram fitas minhas que já estavam passando no videocassete para vender, e daí falava assim, ó, tem gente comprando mais essa fita, quem foi que gravou? Quem que tá bem gravado? Ah, foi o Léo. Aí eu saio de office boy e me torno cinegrafista. Aí eu pego a Zona Leste inteira, que é final lá da periferia de Guaianazes, que eu tava lá em Guaianazes, e começo a gerar emprego para todo mundo que tava lá, porque qual é o problema do setor de eventos? Sempre foi assim, qualquer empresa. Falta mão de obra, você pega o profissional que está lá dentro de uma empresa com 4, 5 funcionários e fala, filho, me traz um amigo, me traz um parente, me traz um vizinho, Exato. me traz sua avó. Até você se profissionalizar demora um certo tempo. Não é uma coisa tão rápida que nem as pessoas pensam, né? É verdade. Então eu pegava todos os meus vizinhos da rua e levava para ensinar, para dar o curso à noite, para aprender a operar. Então, quer dizer, ali a gente gerou uma cadeia gigantesca de emprego já para o setor de eventos. Aí eu entendo que eu já ganhava bem, eu não ganhava mal. Eu tinha 21 anos já, estava completando 21. E eu entendo que só tem uma coisa para mim crescer dentro da empresa. Isso em que ano foi? Vamos voltar à conta, 49,
tinha que voltar 28 para trás, nós estamos em 2024, nós estamos 1985, falando 96. 96. Mais ou menos isso, é o que vai dar. 96, se eu não tiver errado na matemática, tá, gente? Não sou muito bom nisso. Depois a gente põe aí. Então, o que acontece ali, nessa brecha? Eu compro câmera e tripé para alugar pro meu chefe. Porque eu falo assim, ele aluga câmera e tripé. Toda hora ele pega da empresa que tá faltando. Qual é o jeito de eu fazer dinheiro? Alugar para ele. Só que os grandes amigos, todos que você emprega, começam a chegar pro chefe que você ia virar um concorrente. Eu tava de férias quando eu comprei a câmera e tripé. Quando eu volto de férias, sou mandado embora sem nada. Entrei na sala, a pessoa falou, você tá demitido. Eu falei, demitido? Não foi essa palavra que eu usou. Ele falou, você pode ir embora. Eu falei, o Luiz Paulo hoje não deve estar bem. O Luiz Paulo é muito meu amigo, a gente viajava muito. Saí lá pra fora e passei o dia inteiro trabalhando. Quando deu umas 18 e pouquinho, ele me chamou de novo na sala e falou, Leonardo, acho que você não me entendeu. Eu falei, não entendi, Luiz Paulo. Eu entrei aqui, voltei de férias, você perguntar se estava tudo bem pra mim. Você falou, você pode ir embora. Eu falei, não sei nem pra que mandou eu entrar na sala. que eu mando? Aí ele falou assim, eu tô te mandando embora. Eu falei, agora eu entendi. Posso saber o motivo? Eu acabei de voltar de férias, acabamos de arrumar a equipe, acabamos de dar aumento pra equipe, que eu não pedi nenhum aumento pra mim, eu tinha pedido aumento pra todos eles. Eu não tô entendendo porque eu tô sendo mandado embora. Aí ele virou pra mim e falou assim, você sabe o motivo? Eu falei, juro que eu não sei. Mas já que eu fui mandado embora, botei a mão na porta e falou, você vai viver de transmissão? Eu falei, agora eu entendi. Você tá falando das câmeras, dos tripé que eu comprei, que eu pensei que eu iria te alugar pra mim fazer mais renda, porque eu já entendo que eu ganho bem com você, não tinha porque eu queria ganhar mais. Mas agora não vai me sobrar outra opção, não ser a concorrência. Então eu fazia Hospital das Clínicas, os hospitais da Santa Casa, eu filmava cirurgias médicas. Cirurgia de cardiologia, cirurgia plástica, tudo que tava chegando. Chegava a peeling no Brasil, chegava não sei o que mais, chegava o negócio de limpar rosto, chegava os fios de ouro que punha, chegava tanto produto. Então eu fazia essas filmagens. Olha que legal. Aí eu consegui me estabelecer nessas Mas filmagens. saiu um pouco da firma. parte de eventos, só foi só pra transmissão. Não, isso era parte de eventos. Porque o que acontece? Era eventos médicos. Os eventos médicos. Porque a gente, quando pega a feira, eu gosto de separar o setor de eventos tipo em 3 nichos hoje. Como 3 nichos, Léo? Nós temos feiras, do modo geral. Depois nós temos feiras que a gente diz médico, que é feira específica, técnica, que nunca vai poder acabar. Porque o médico que deixar de ir numa feira, ele não atualiza o seu cadastro e ele perde o cadastro como médico. Então, esse é um evento que nunca vai acabar. Então, para as montadoras aí, uma observação para pensa para o setor de médico, porque é um setor que não para de crescer e não vai parar nunca. Olha só. Por quê? Porque eles precisam da especialização, para poder formar o médico, senão o médico perde isso. Então isso é coisa. E depois a gente tem os famosos e-commerces que não param de crescer aí. Não param, tem um grande agora na E daí são feiras mais nichadas, aonde são das pessoas online que todo mundo vende, que em algum momento eles nasceram em salinhas pequenas para fazer o B2B, que é você pega a TAM, que vende passagem aérea, e pega 50 pessoas que tem plataforma que tá lá vendendo passagem aérea. A pessoa da TAM vai visitar essas pessoas que tem sua rede na plataforma para vender. Isso são os e-commerces que acontecem. Mas vai ter muito, inclusive na China tem nesse momento muito negócio do shopping, que é muito mais divulgado com uma câmera. O cara trabalha com uma câmera vendendo. É massivo. Mas em algum momento tem uma coisa que não substitui, que esse é o grande gostoso nosso do mundo de feiras, né? O tete a tete. O olhar, o conversar, o dar a mão. Então, por que as feiras de e-commerce crescem tanto? Porque é a oportunidade de quem está na plataforma conhecer o cara que vende para ele. Porque o cara que tem uma plataforma, ele só é um intermediador no meio. Ele tá ali, pega o produto, põe na plataforma e vende. Quem tá lá fora compra o produto. Então a gente tem B2B, B2C. Exato. Exatamente isso. E em algum momento o B2B precisa se ver. Para você entender qual é o potencial de cada um que está crescendo. Esse fez um mercado novo nascer, chamado e-commerce. 3 nichos. Que é VTEX Day, que é uma feira hoje monstruosa que acontece no São Paulo, que você pega ele inteirinho, tem grande show. O e-commerce, que é outro monstruoso. E muitas outras acontecendo aí. E que vão surgir. E aí você virou concorrente, então, do seu ex-chefe. Não foi bem concorrente, porque graças a Deus ele me ensinou uma coisa boa sobre concorrência. Né? Ele mostrou como é difícil entrar dentro do mercado. Então, o que eu mais tentei, que era filmar o congresso e comercializar a fita que nele fazia, ele tinha uma vantagem na minha frente. Qual é a vantagem? Ele estava no mercado, ele criou o mercado na frente,
E ele entendia uma coisa, ele sabia qual é o lugar que ele já podia pagar a comissão antecipada sobre a venda, porque ele já sabia que vendia bem. Então ele foi me tirando de tudo que era coisa. O que ele me deixava, o que não vendia. Onde eu filmava e só dava prejuízo. A expertise. Aonde... É a expertise comercial. Comercial. Aonde eu consegui me sobressair, que daí era onde ele conseguia vender, que era a filmagem das cirurgias pros médicos, que esse era um paga. Então nesse lugar eu consegui crescer. Dentro de Santa Casa, dentro de Hospital das Clínicas, comercializando. Aí a gente fazia dinheiro somente para comprar o equipamento de volta ou para pagar o aluguelzinho. A gente não conseguia fazer dinheiro para ter dinheiro para nós. Então, de algum modo, a empresa ia crescendo, mas o pessoal seu não tinha como crescer. Mas era super natural. Você tem que decidir onde você quer investir na vida. Podia investir em mim e não investir na empresa, que é o que acontece com muito empresário hoje. O cara ganha dinheiro... E esquece onde ele tem que botar o dinheiro. Ele esquece de onde vem o dinheiro. Né? Aí a gente tem que parar a empresa, porque minha esposa fala pra mim assim, tô grávida. Na hora que ela fala, eu tô grávida, eu falei assim, bom, não faz mais sentido eu pagar um aluguel no Tatuapé onde eu tô. E faz sentido eu voltar pra Guaianás, na casa do meu sogro e da minha sogra, que pelo menos o dinheiro do aluguel já dá pra ajudar pro filho. Meu sócio, que era um menino novo junto comigo, que era o Tico, hoje é delegado de polícia. Nós tomamos rumos totalmente diferentes. Achou legal, ele preferiu ficar com o carro da empresa e eu preferi ficar com os equipamentos. Aí eu passei a ligar para um monte de empresa e voltar a fazer aquilo que era de bom meu. O que era de bom meu? Eu sabia montar, desmontar, atender cliente, mas eu sou a pessoa que, por incrível que pareça, estou falando no podcast aqui, mas eu não atendia telefone, eu não sei falar. Eu tinha vergonha com 21 anos, eu não falava, eu não me comunicava direito. Quer dizer, eu tive uma criação já bem conturbada, vamos dizer assim. Uma educação, quando a gente fala de estudo, quando a gente fala de educação, vou falar do estudo mesmo. 8ª série. Falava um português errado e até hoje ainda tento me corrigir para melhorar o meu português. Ele que fazia todo esse atendimento. Aí quando a gente volta pra casa, aí era simples. Só tinha que ligar pra uma empresa, que era o B2B, falar pro cara, tô aqui, posso fazer freelance pra você. O cara pega o meu trabalho, vê o quanto meu trabalho evolui, que era onde eu era bom. E eu vou aprendendo a ganhar essa comunicação de falar, de trocar ideia. Exercitando e aprendendo. Exercitando. E daí eu fazia B2B e nós a gente entendíamos o cliente final. Daí nós estamos falando de empresa para empresa, que é do próprio setor do mercado, que isso todo mundo sabe. É super natural acontecer essa terceirização quando a gente não dá conta de serviço. Todos nós terceirizamos, até eu, às vezes, tenho que terceirizar, não tem como. Então, isso eu fico forte. E eu cresço no meio de todas essas empresas. E daí a gente tem a mudança, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Hoje a gente está com essa tela aqui, eu acho que ela deve ser 42 ou 55 polegadas. Nós do bastidores aí, 55 ou 42? 55. 55, tá? A tela de plasma estava chegando no Brasil. E a gente tinha essa TV de tubo de 29 polegadas. Tubo? Que era essa TV de tubo. Você nem lembra nada, mas essa TV de tubo. Eu acho que eu lembro, sim. TV de 29 polegadas, aquela televisão profunda, enorme. Meio metro. E como que carregava isso para as feiras? Isso já era lugar em feira, TV comum de 29 polegadas. Só que chega essa TV de plasma. Eu olho para a tecnologia, só tinha uma empresa que tinha. Conheço numa feira que estava acontecendo dentro do Hotel Mufarrete. Eu olho para essas telas e estava acontecendo justamente numa feira de bancos. Então o Bradesco estava usando, fulano estava usando, todo mundo estava usando. TV de e plasma. Tinha 5 TVzinhas só de plasma. Uau! Era um número gigante que tinha uma empresa chamada Chase que tinha isso na época. Chase. Nem existe mais hoje. Não, estou tentando lembrar da época. Se lembra, né? Exato. Pode ser. Exato. Aí, o que acabou acontecendo? Eu olhei para isso e falei assim, esse é o produto que vai virar. Foi feeling, assim, você olhou e falou, não, é isso. Pensa assim, eu me apaixonei por aquilo. Então assim, eu falo que a primeira coisa pra você talvez poder crescer é você se apaixonar com certeza. por alguma coisa que você faz. Se não tiver paixão, não vai. Eu me apaixonei pela televisão. Amor à primeira vista. Não importava quem me falasse, isso não vai virar, isso não vai dar dinheiro, isso não vai acontecer. Eu vendi câmera, eu vendi tripé, eu vendi carro, que eu fiquei a pé, porque a televisão custava 35 mil reais. Uau! E a gente ainda só conseguia trazer via Muamba, via Paraguai, porque não tinha importações normais aqui pro Brasil. Aí eu compro a primeira TV e vou fazer a feira Américas Telecom no Rio de Janeiro, que foi uma feira gigantesca que aconteceu. Nossa, é verdade, eu lembro dessa feira. Lembra, pai? Era uma feira do quê?
Telecomunicações. Telecomunicações, Américas Telecom. Telecom era a feira de telecomunicações, que também tinha a Telecom, que acontecia aqui em São Paulo, no Centro Norte, que também foram as feiras de telecomunicações, que foram substituídos, se eu não me engano, por Futuricom. Futurecom. Tá? A Futuricom tomou conta. A Futuricom nasce lá no Porto Alegre, no Sul, lá no fundo da por aí, Uma né? TV. 2000. Uma TV. Uma TV, você foi pro Rio de Janeiro ainda. Dinheiro emprestado do meu sogro, que eu peguei ainda o FGTS dele emprestado, e compro a primeira TV. Ou seja, acreditar no seu sonho e a paixão, você fechou o olho e foi. É isso. Tô apaixonado. Tinha duas coisas que eu acho que faz um empresário investir. Primeiro, quando a gente falar de empresário, eu vou separar empresário e empreendedor. O que faz o muito empreendedor importante isso. investir, né? Eu era só um empreendedor. Eu não era um empresário. Se eu fosse um empresário, eu talvez nunca teria comprado essa televisão. Então, às vezes, preciso deixar isso claro para todo mundo. É muito. O empreendedor tem muito mais coragem de tomada de negócio do que um empresário. E isso é natural, porque você não tem o conhecimento Claro. amplo do negócio. Comprar uma TV de 35 mil, onde ela podia quebrar na sua primeira locação, só de você pensar nesse risco, você já não faria. Quer dizer, eu nunca pensei naquilo. Tem que andar junto sempre. Não tinha quebrar. Não tinha como quebrar. No momento ainda, eu acho que o empreendedor anda um pouco sozinho. Quando a gente fala assim, quais são as diferenças de uma empresa que ela se torna gigante e quais são as diferenças do empresário que às vezes segura o seu tamanho, tá nas duas coisas. O cara tem o empreendedorismo e ele se tornou um empresário. Ele toma o risco muito mais do que um empresário, porque ele tem o empreendedorismo dentro dele, mas ele toma um risco mais consciente, que nem eu tomo hoje. Então, o nosso último investimento agora há pouco tempo foram 20 milhões de reais. Uau. 20 milhões de reais muda a vida de qualquer um. Não, aquele garoto tinha quantos anos aí? 20... Ali, daí a gente tá falando de 21, passamos um pouquinho depois, eu tava com 24, 25 anos quando comprei a TV. Então, Mas no teu meio, esse não é um risco. Você já tem calculado. porque agora virou empresário, né? Hoje Hoje é o empresário. Hoje é o empresário falando aqui. Mas eu tô tentando separar empresário e o empreendedor no primeiro momento. Em algum momento, eu era o empreendedor ali naquela primeira TV. Claro. Então a conta foi uma conta boba. Enquanto os caras alugavam a televisão por R$ 1.200, eu calculei a 250. Aí a conta de quem é empreendedor não sabe fazer conta. 250 vezes 30 dias, 7.500 vezes 4 meses, 30 mil. Mas eu fazendo freelance de R$ 100 por dia, entendeu? Fazia 3 vezes 4, 42. Dava pra comprar uma televisão e ainda sobrava dinheiro pra me viver. Então, Era o custo. vamos pra cima disso. Mas por que eu consegui girar a televisão tanto? Por um único motivo. Enquanto todo mundo estava alugando a TV a 1.200, eu botei a TV a R$250. Aí eu virei um canal de centralização. Tinham mais duas empresas que tinham. Em vez de elas locarem a televisão uma do outro, passavam a locar de mim. Porque eu fazia para ele a 250 e ele falava assim, Léo, não conta para ninguém, eu te faço a 250. Eu falava, tá bom, né? O outro que estava aqui, que locava dele por 500, falava assim, Leonardo, você consegue arrumar uma televisão para mim? Eu falava, opa, arrumo por 300. Então, essa hora eu virei o telemarketing da TV. Todo mundo que precisava ligava para mim. E levou eu para uma outra vantagem. Eu também virei assistência da TV. Porque as TV daí dava problema. Claro. Ninguém tinha lugar para arrumar a televisão. Aí o que eu fazia? Depois que eu comecei a ter 3, 4, 5 TV, a que quebra não vira prejuízo. Pega as peças e arruma que tá parada. Canibaliza e... E daí acabei aprendendo a arrumar a televisão. Então eu virei um canal de comunicação muito grande. Aí a gente pula de números assustadores. Quanto é importante ser plural naquilo que você é especialista, né? Porque você não é só especialista em locar TVs. Você entende do business mesmo, né? De arrumar, de poder alugar para outras pessoas, de fazer o negócio girar. Então, isso de fato é entender. Você sair do empreendedor e começar a pensar como empresário, né? É a gente começar a entender duas coisas. Primeiro que eu acho que hoje nós vamos mudar muito a forma de estudo. Por que nós temos que mudar a nossa forma de estudo? Você se especializar é melhor do que você estudar o tanto que a gente estuda genericamente. Tanto é que lá fora está se mostrando hoje várias formas de fazer diferente. Já não tem mais sala de aula que nem tinha antes. Nós temos que pensar que as nossas salas de aulas foram feitas para Bá, Pé, Bi, quer dizer, para a linha de indústria. Pega da esteira e põe aqui, pega da esteira e põe aqui. Seu cérebro incondicionalmente fica fazendo isso. Isso hoje é totalmente desconstruído. Como é que as crianças aprendem a falar hoje? Como é que as crianças aprendem a ler hoje? Hoje no YouTube, né? Entendeu? Não existe mais o A de abelha. Meu filho nem sabe o que é é B de baleia. Não vai existir mais isso. Então, quer dizer, eles vão se misturando, pegando palavras que gostam e vão aprendendo a ler.
Então a gente precisa mudar muito hoje a forma de estudo para que a gente mude esse mundo novo, para que as pessoas sejam recebidas dentro dessa nova tecnologia que a gente está vivendo hoje. Isso é muito verdade. É muito verdade. Se a gente não mudar essas pessoas, eu brinco que o mundo está fadado a um monte de empresa morrer, porque a gente tem tanta tecnologia em qualquer linha de produto que seja, na linha da indústria ou na linha do eletrônico, que as pessoas não se entendem sobre isso, não conseguem ter uma forma de aprender. Eu me tornei especialista, apesar da minha 8ª série. Eu já mexia com eletrônica sem nunca ter mexido com eletrônica. É o teu feeling, né? Aí a prática te leva muito melhor à perfeição. É claro que depois você tem que aprender o fator multiplicador, né? Claro. Treinar os outros. Como eu aprendi e como eu posso ensinar para isso ser multiplicado. Essa é a grande diferença, por exemplo, que vem no Grupo Pleno novamente. Né? Quando a gente sai lá como candidato, eu tinha um projeto chamado Capacita Pleno. Que eu gostaria de ter feito como deputado federal. Porque o Capacita Pleno era somente por causa do Léo Pleno, mas a ideia era assim, vamos pensar que a gente vai precisar de alguém para ficar num posto de gasolina, certo? Certo. O cara precisa estudar da sua 1ª série até o 2º colegial. Ficar num colégio aí, goste ou não, são 12 anos, que é do 1º até o 9º ano. Depois, 1º, 2º e o 3º. 12 anos para virar um frentista, gente. Isso aí você em 30 dias ensina a pessoa que quer ser um frentista. Esse aqui, ó, fala muito disso, viu? Né, pai? Essa questão de... Não precisa fazer faculdade. Não é sobre fazer faculdade. Eu cresci escutando muito isso. Então, eu saía da escola e ia pro escritório dele lá passar fax. E eu comecei 3 faculdades, não terminei nenhuma. E hoje ganho mais dinheiro do que muita gente trabalha... Hoje em dia, veja bem, você tem engenheiro, tem arquiteto, tem médico sendo Uber. Não é que Uber seja uma profissão errada, a gente precisa muito do Uber, obviamente. Mas por que a pessoa que, como o Leo disse, levou 10, 15 anos estudando, está trabalhando como Uber? Porque falta o que Leo teve, digamos, essa iniciativa de ir atrás. Porque se esse arquiteto, esse engenheiro fosse atrás de um emprego, ele encontraria. Eu acho que hoje o que falta para as pessoas... Por mais que ele estudou, foi uma pessoa de primeira estudando, foi primeira nota. Eu acho que a nossa educação que todos nós tivemos foi muito mais. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar para os outros, pelo amor de Deus. Foi que nem eu falei para vocês, eu não ia sair do meu chefe, eu ia comprar câmera, eu ia comprar tripé, eu ia comprar mais coisas com ele. Eu ia crescer junto com ele. Nunca que eu quis sair de lá. Então esse negócio assim, você saiu de lá. Não, eu fui mandado embora. Senão, e a gente tem um monte de chefe, né? Eu brinco para as pessoas assim, vocês que são aí todos novos, pensam nisso. É muito mais fácil você crescer com quem é grande do que você pequeno, às vezes, tentar ir sozinho. Só que ser empreendedor é necessário que você empreenda na empresa que você tá. Então, todo mundo, quando entra numa empresa, qual é o ponto de vista dele? Eu sou um funcionário. Você acabou de matar você. Você acabou de ficar parado dentro da rádio peão, que daí eu vou brincar que é assim que a gente se trata, às vezes, como funcionário. E como rádio peão, você só vai ouvir coisas negativas, coisas que não dá para crescer, coisas que não são positivas, coisas que te negativam. Se você chega lá e entender que você é uma empresa, dentro dessa empresa que você está prestando serviço, e que você hoje cuida da sua empresa sozinha, mas que se você quiser ver sua empresa grande, você vai fazer o seu melhor, e amanhã você vai cuidar de mais um, isso é o que toda empresa está procurando. O empreendedor, e esse empreendedor se torna empresário junto com o empresário que está dentro da empresa. Isso acontece no Grupo Pleno, por exemplo. Todos os meus sócios, que estão em tudo que é estado, começaram junto comigo montando e hoje são sócios meus em outras empresas. Incrível. Eu compartilho da mesma opinião. Então, assim, você dentro de uma empresa, a chance que você tem que crescer é enorme. Olha que coisa engraçada. A pessoa vai para uma empresa, recebe para aprender a fazer o serviço. A pessoa vai para uma faculdade, paga para aprender. Depois que ela paga para aprender, ela vai aprender aonde o serviço dela de verdade. Porque por mais formada que ela esteja, no final, ela vai desenvolver na empresa. Vou pegar um médico, não importa, ele estuda aqui 5 anos. Ele vai fazer o que depois? 6 anos de residência antes de fazer qualquer outra cirurgia, porque ele vai para o hospital aprender como é que é. Ele chega lá sendo quase um enfermeiro. Por mais que ele se formou em médico, exatamente, ele tem todo o conhecimento, a prática não adianta. Mas ele trabalha quase como enfermeiro. Aí vamos brincar se esse médico tivesse lá 6 anos trabalhando assim, quase como enfermeiro, e não tivesse todo aquele estudo sobre o corpo humano. Ele aprenderia ou não aprenderia, será? Eu acho que talvez ele poderia aprender. Claro que o estudo faz diferença, o desenvolvimento, o conhecimento. Mas a prática... Eu não sou contra. Mas a prática te leva para outro lugar. A prática Aí a empresa paga para te ensinar e você tá lá reclamando da empresa.
A empresa quer te dar a oportunidade de subir de cargo, mas você quer receber primeiro o salário antes de estar fazendo. Olha que coisa engraçada. A mentalidade, mas... Nós estamos numa mentalidade totalmente para trás. Totalmente, exatamente. Então, primeiro eu quero receber para depois fazer. Isso tá errado. Mas assim, tá errado. Eu não sei se tá errado. Mas é a eu acho mentalidade, pessoal, que é a tá mentalidade. Eu acho que a gente precisa dessa pluralidade de mentalidade para que tem pessoas que gostam de fazer a gestão. Primeiro como aprender a trabalhar, para depois ensinar o trabalho. Eu acho assim, Nathalie, quando a gente pensa aqui, eu penso o seguinte: cada um precisa escolher onde quer ficar. Exato. Tá bom? Quer ver como as pessoas estão bastante erradas? Que é uma dúvida que eu sempre gosto de deixar para todo mundo. Por que você ganha dinheiro, Nathalie? Porque eu trabalho muito. Porque eu amo muito o que eu faço. Eu vou corrigir. Eu amo muito o que eu faço e é por isso que eu ganho muito dinheiro. Porque eu não me preocupo. E agora, estava te apresentando aqui da Plus Feiras aqui que a gente está fazendo. Eu falo muito sobre isso. Vamos pensar primeiro em solucionar aquilo que a gente precisa para o cliente. O dinheiro é consequência. Né? Meu pai falou, Feira Stands, vamos monetizar, vamos primeiro se divertir. Vamos entender primeiro o que a gente precisa fazer e depois a gente pensa no dinheiro. Não coloco também o dinheiro antes. Tá. Andres, para você, a mesma pergunta. Por que você ganha dinheiro? Por que eu ganho dinheiro? Será que eu ganho dinheiro? Com certeza. Com certeza. Tá ali, né? Feira Stands, bonitinho, o que me motiva fazendo a ganhar... fotografia. Não, essa o que não foi me motiva a pergunta ganhar de novo, dinheiro, Léo, que ele não o que me entendeu. motiva a ganhar dinheiro é dormir pouco, Certo. ser aplicado, Sim. não ter horários, Sim. viajar pouco. E aí todo mundo fala assim, mas você não viaja, você não desfruta a vida, você só vive trabalhando. Mas todos que me perguntam não sabem que eu me divirto trabalhando. Esse é um que prazer. eu desfruto trabalhando. Entendeu? Ir a um lugar, ir a outro, ir para uma feira, encontrar os amigos das montagens. Ou seja, o dinheiro não ganha. O dinheiro é um resultado do que você aplica no trabalho. Ninguém ganha dinheiro. O dinheiro chega depois que você fez alguma coisa para que ele entre. Você não pode se preocupar a ganhar dinheiro. Se preocupar a que os métodos e tudo que você desenvolve seja o resultante de um valor financeiro, obviamente. Mas então você entende que você ganha dinheiro porque você é um investidor. Investo meu tempo, sim, exatamente. Mas primeiro você investe o tempo, tanto você quanto a Nath, quanto eu que estou aqui. A gente primeiro, em algum momento, talvez a gente investiu tudo que a gente podia, que era o tempo. Que eu falo para as pessoas que o tempo vai fazer qualquer pessoa ganhar dinheiro. Mas qual é o investimento que você está fazendo nesse tempo e esse conhecimento que você vai trazer? Eu sempre respondo para as pessoas duas coisas, que existe um mercado dizendo assim, investidor é tudo ruim, não presta no mercado, não. Eles na verdade ficam ganhando dinheiro enquanto as pessoas trabalham. Olha que coisa engraçada como eu penso sobre investidor. Primeiro eu vou investir um tempo em mim, porque é a minha pessoa, eu tenho que investir no meu conhecimento, no meu estudo, na minha busca. A segunda coisa que vai fazer eu ganhar mais dinheiro que qualquer pessoa que está dentro da minha empresa novamente, o que é? É que eu sou investidor do dinheiro daí. Todo o dinheiro que eu ganhei com o meu tempo, eu invisto novamente lá. Então, toda vez quando alguém olha para minha cara dentro da empresa e fala assim, mas você ganha muito dinheiro, eu ganho pouco. Eu falo assim, vamos falar sobre investimento. Nós dois investimos tempos. Como é que você está investindo o seu tempo? Como é que eu estou investindo o meu tempo? Agora vamos para a segunda coisa. Quanto é que desse tempo que você ganha de dinheiro que sobra para você poder investir novamente em você? Aí você está gastando todo o seu dinheiro e está esquecendo que o que vai fazer você ganhar mais dinheiro é o dinheiro que você ganha. Então você não investe o dinheiro em você de volta. Então quer dizer, o que faz a Nath ganhar dinheiro? Ninguém olha para o galpão, ninguém olha para o fechamento, ninguém olha para a serra. Quer dizer, o que faz a Nathalie, na verdade, ganhar dinheiro como montadora, mais do que é o tempo que você investe hoje de trabalho, é quanto dinheiro você coloca. Você é investidora de você mesmo e nem sabe disso. Então, esse investimento é o que vai fazer todos nós ganharmos dinheiro. E faz. Isso é um investimento financeiro de verdade. O que faz a medicina estar na frente, o que faz as coisas andar, o que faz achar cura, o que faz achar não sei o que mais. É investimento, precisa ter dinheiro. Então, em algum momento, o dinheiro que você ganha, você tem que guardar e reinvestir. É ponto final. Mas eu não queria então me tornar um empresário. Cara, então aprende a guardar o seu dinheiro, a juntar ele,
a comprar um imóvelzinho, a depois alugar ele, a depois comprar o seu segundo imóvel, ficar dentro da empresa, enxergar que dentro daquela empresa dá para fazer mais dinheiro. Às vezes você quer pedir tudo pro dono, você quer olhar para alguém e falar assim, pô, você tem que entender. É fácil, né? Às vezes... Assim, ó, mercado, vamos pro mercado financeiro. O mercado financeiro é super simples. Ou o mercado de trabalho. Tem preço pra tudo. Quanto ganha o médico? O teto no médico é em torno de 15 mil. E se ele for especialista não sei o que, é 20. E se ele for não sei o que, é 25. Chega uma hora que o teto dele é 30. Depois o que vai fazer aquele médico ganhar muito dinheiro? Ele monta a clínica, ele monta o hospital, ele monta não sei o que mais. Ele pega o dinheiro dos 30 mil que ele ganha pra ele. E ele reinveste. Gasta 10 pra viver, gente, pega 20 e reinveste. Bueno, aula de economia total. É isso que faz a gente ganhar dinheiro. Vir aqui mais... Nós somos investidores de nós mesmos. Eu adorei. O próximo capítulo... Precisa anotar isso. Tomador de risco. O próximo capítulo vai ser o Banco Pleno. Perfeito? Pode ser. Eu gosto. E como nós temos que fazer vários investimentos também, sim, perfeito, em outros tempos, eu tenho um monte de tripé para vender para você. Eu só não sou mais cinegrafista hoje. Mas o tripé é bom. Os tripés são qual? São os Manfrottos hoje ainda, os italianos que estão mandando, ou quais são hoje? Tem que ter uns 50 tripés. Vocês poderiam montar um museu disso tudo, das feiras, do audiovisual das feiras. Por que não? Essa TV de 29 polegadas, tubo aí, onde tá? No museu, né? O AMB não tem um museu. Olha, fica a dica, hein, AMB? Poderia muito bem, até por essa revitalização, tem lá os pés de galinha que quando a gente visitou lá, ficou lindo. Isso tem que virar um museu. Isso faz parte da história das feiras. Mas, Léo, olha, eu fiquei maravilhada por tudo isso que você trouxe. Parabéns pela essa sua iniciativa com as crianças. Eu acho que essa sua conexão, que muitas pessoas podem ver a tua história às vezes. Poxa, aquele menino, né, de uma creche e tal, sem pais. Mas você transformou isso numa coisa maravilhosa, que é poder ajudar mais crianças. Então, essa conexão com o bem, parabéns. A gente só pode dar aquilo que a gente teve, né? Como eu falo, como eu tive, eu brinco que hoje, quando você vai pegar o Grupo Pleno, a gente tem... Hoje, como investidor, que a gente pode dizer assim, ou podemos dizer como mantenedor. Obra Dom Bosco em Itaquera. A gente tem creche faz 15 anos. Olha, quando eu construí a minha primeira casa lá, eu já construí pensando que ia ser o pátio das crianças, onde elas iam estar brincando. Eu já pensei no fundo da edícula, onde ia ser a cozinha, e em cima ia estar a secretaria. Já pensei em cima da casa, onde ia ser os quartos, onde as crianças estão. Hoje fica em torno de 20 crianças lá em Guaianazes, junto com a Obra Dom Bosco. Depois a gente vem junto com essa parte que a gente viu no Expo Favela, onde a gente descarta toda a parte de tecnologia junto. Não lembro o nome deles de robótica aqui, depois poderia pegar. E eles cuidam dessa parte todo o descarte, onde a gente ajuda as crianças dentro ali na Brasilândia, que na verdade é a favela Capadócia. Olha só. E depois a gente tem o Capacita Pleno, que ele já acontece há 2 anos, que a gente forma pessoas na comunidade, onde a gente traz 6 pessoas de ONGs, e elas procuram as pessoas na comunidade, e a gente dá o curso para essas pessoas no Capacita Pleno. Fora isso, a gente tem ainda o Senai, que a gente forma docente hoje. Olha que coisa engraçada, você tem que lembrar que um dia as indústrias foram formar os docentes para a gente ter essa aula que a gente tinha. Hoje eu busco o Senai, formo os docentes do Senai para poder dar aula de tecnologia sobre LED, som e luz, que não existe no nosso governo hoje. Quer dizer, quanto a gente teria que formar pessoas em colégios e faculdade hoje, pensando para o setor de eventos, em montagem de stand, em parte de organização, em toda essa parte de processo. Onde a gente tem essa formação? Não tem. Não existe. Não existe. É só prático. É dentro do galpão mesmo que acontece essa formação. É só prático. Mas, Léo, obrigada demais. Eu amei conhecer a sua história. Obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A gente escutou muitas histórias aqui. Foi uma aula, né, pai? De economia, viu, né? Tem que reinvestir o tempo, né, pai? Eu quero um segundo capítulo. Eu também. Eu agradeço. Não, eu acho que o Léo precisa. Na verdade, eu acho que eu fiz vários vídeos, depois eu vou pedir para passar aqui na edição os vídeos lá do seu espaço, que eu achei é um showroom boutique lá, né? Quem ama a parte de audiovisual se sente ali na fábrica de chocolate, né? A gente tem, pra você ter uma noção, o nosso showroom já fazem quase 15 anos. É lindo. Nenhuma empresa, hoje algumas empresas, outras estão pensando em ter um showroom. A gente tem um showroom sobre tecnologia há 15 anos, porque a gente entende que quando os clientes chegam lá, não tem como não levar mais produto. Não tem como. Isso é verdade. Léo, muitíssimo obrigada por tudo. E obrigado a você. A gente fica pro segundo capítulo do Léo, né, pai? Aguardem. Feliz. É isso. Maravilha.